Oi, pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Terça-feira. Pra já. Tudo Mão bom? gelada, Cleusa Secato. Ui, tá frio aqui no mundo. Coraçãozinho já é gelado. Agora Não, mão também? Meu coração é quente. Ah, então tá bom. Prometi pro pessoal, na semana passada, que a gente ia estar É. aqui juntos na próxima semana, que você tava convalescendo. Falei pro pessoal, você tá Convalescendo. bem? Tá legal? Tô ótimo agora. Tá A minha com voz e garganta tudo. tava detonada. Gente, faz um frio nessa cidade chamada Curitiba, que Por vocês isso não que têm minha mão tá idade. gelada. E aí a temperatura oscila, aí acontece um monte de coisa. Enfim, mas agora eu tô tranquilão. Com vitamina C, D, todas elas. É Todas, muita mexerica, que você chama de bergamota. isso? A gente tem uma discussão Você séria aqui fala com errado mexerica, ou mentira, bergamota. gente. Tem nomes diferentes nas várias partes do país. É, Mas pra ótimo. mim é bergamota. Né? Não tem o mesmo cheiro, não tem o mesmo E gosto. por isso mesmo, se eu chamar de mexerica, o bicho pega. Ui. Então vamos ao que interessa. Vambora! E aí? Olha lá, Ó, o pessoal gente, comentou bastante, vamos mandar isso. beijo e abraço. E a gente sempre diz, toda semana, manda seu pedido se você quer que a gente aborde alguma atualidade que te incomoda, que te interessa, que você quer ver trabalhada aqui. Também vamos lembrar o pessoal, tem o nosso curso de redação para você sempre fazer, ó, a ponte do que a gente aborda aqui, usar como intertexto, e tem o que cai na prova discursiva toda sexta. Então fica ligado aqui no canal que a gente está sempre de olho e ajudando você a melhorar a sua prática muito discursiva. bem, a moçada tá aqui falando com a gente, a Elione Miranda, Uia. temática ótima, obrigado. A Diele Vilhena, a Paula Ritielli e a Beijo, beijo. Luma Félix, que pautou Pediu o a nosso atualidade programa. de hoje. É isso? Pediu Então vambora. e vai Vamos levar. atender. Tá aqui, ó. É isso aí, né? Aproveite que é pra você esse programa. Isso aí. Certo? O que ela pediu, Cleusinha? Ela pediu pra gente falar de fronteiras do Brasil e as Ótimo. problemáticas que envolvem as fronteiras. Uhum. Chibata é o seguinte, a gente já fez várias atualidades trabalhando com fronteira, mobilidade populacional, Uhum. com discussões filosóficas a respeito, com temas internacionais sobre isso. A gente fez de tudo um pouco. E também com temas nacionais. Uhum. Mas é isso que a gente diz, pessoal. Essas coisas vão se transformando à medida que o tempo passa Uhum. e vem informações novas para pauta, para discussão, para nossa conversa. Uhum. E a informação nova da semana passada, né, Shibata, é justamente as repercussões, é um conjunto de repercussões da situação na fronteira do Brasil com a Venezuela, né? E é uma das perguntas que estão se fazendo para os candidatos também, né? Que o senhor faria ou a senhora faria, no caso de ser presidente, com relação às movimentações do pessoal da Venezuela para o Brasil e tal. É uma pergunta que recorrentemente a gente vê nas entrevistas, certo? Então fiquem espertos com isso e realmente, né? Acho que da pauta internacional do Brasil é o grande assunto, certo? Né? A questão dos venezuelanos vindo para cá, como é que a gente vai resolver essa questão, como é que a gente abriga ou fecha a fronteira, né? Como é que faz isso? Né? E daí assim, vamos supor, né, que você tenha que discutir essa temática, tenha que trabalhar com uma questão discursiva ou com uma redação que trabalhe com essa temática. O que é importante? É importante convencionar, entender, pessoal, a gente deixo sempre o resuminho aí para vocês, está no link aí abaixo do nosso programa, mas assim, é importante entender que tem fronteira denotativa, no sentido real, e tem fronteira conotativa, no sentido figurado, né? Ou seja, tem a fronteira que é essa barreira visível, concreta, que a gente pode chamar de fronteira física, e tem a fronteira que é uma delimitação abstrata, né? Que a gente pode dizer, por exemplo, a delimitação entre as áreas do conhecimento é uma fronteira abstrata, é uma fronteira que existe, porém pode ser empregada em sentido conotativo. Já as fronteiras entre países, às vezes elas ficam mais embotadas, mais difusas, de acordo com a mobilidade populacional e política desses locais, né? Então, tem uma série de coisas aí. Primeiro, entendeu qual é essa separação, né? Ou qual é essa aplicação da ideia de fronteira. Depois, pensa assim, que tipo de fronteira a gente está tratando? Bom, estamos tratando de fronteira geográfica e mais especificamente ainda das fronteiras brasileiras. E quais são as dificuldades ou as crises ou as informações que elas encerram, né? Então pensar assim, né, Shiba, que por exemplo nos últimos 200 anos aí, que em termos de história é uma pitadinha de tempo, né? O Brasil teve uma mobilidade fronteiriça, né? E teve inclusive aí o território do Acre, por exemplo, que é um território que foi conflagrado por entrada de haitianos. Então a gente deixa aqui no resuminho também.
A entrada de haitianos, principalmente no período aí 2010, 2012. Por conta do terremoto lá. Isso, né? Acabou ganhando mais visibilidade esse momento aí, essa situação, por conta dessa tragédia, que foi o terremoto, e por conta da entrada, então, maciça dos haitianos pelo Acre. Bom, daqui a pouco, agora, de 2016 para cá, a gente tem um problema bem grande, agravado pela crise da Venezuela, que é a entrada dos venezuelanos, mas aí pela fronteira com Roraima. Isso, exatamente. Né? Então, quer dizer, vamos lá, pensando assim, Shiba, em questões... Daqui a pouco também a gente trabalha um pouquinho mais com outras informações duras e de referência histórica e de fonte documental. Mas pensando em ficção, vamos supor, estou trabalhando com a ideia de fronteira no Brasil, mas quero usar ficção como analogia, ou mesmo uma ficção retratada em documentário para fazer analogia com a nossa situação. O que a gente tem de referência? Então, eu estava falando com a Cleusa, eu dou uma pesquisada sempre nisso para trazer para vocês, e eu não encontrei, né, algum livro, algum romance, por exemplo, contemporâneo, porque são questões contemporâneas, que falassem, né, de um sujeito que cruzou, de alguma coisa que aconteceu, que eu conheça, né, ainda ninguém escreveu sobre isso. Então, se você conhecer, por favor, me mande essa referência e eu vou ler com todo cuidado. Né? Mas não conheço. Mas o que eu gostaria de... Um sujeito que teria falado dessas fronteiras no Brasil. Um escritor brasileiro que fale, ou venezuelano também, não que eu conheça muito da literatura venezuelana, mas um sujeito que está falando sobre as crises migratórias e sobre... no Brasil. Né? Eu não conheço um livro, né, brasileiro contemporâneo que tenha romanceado isso. Bom, mas... Aí você parte para uma outra questão, é o sentimento de deslocado, né, do de fora, certo? Você ser um sujeito fora do seu país e como isso repercute internamente para as pessoas. Isso você pode observar em vários romances que a gente tem aí na literatura americana, na literatura... Os judeus, né, gostam de escrever muito isso, sobre esse cara deslocado em outra terra, por conta de uma imigração. Bom, tem um romance aí que ficou bem famoso, chamado Americaná, né, de uma escritora que aqui no Brasil agora está bombando, que é a Chimamanda Adichie, certo? Ela é nigeriana. A Nigéria passa por uma ditadura, certo? Nos anos 80, 90, e ela resolve... É a história da família dela um pouco também, tá? Mas o Americaná, você tem uma personagem que sai da Nigéria e vai para os Estados Unidos. A grande questão ali é se ver diferente, porque você está em outro país, você é o estrangeiro, ou seja, o estranho. Né? Você tem essa raiz, né? O estrangeiro, o estranho que causa estranhamento. E ela vai começar a falar sobre isso. Nossa, eu vivia num país onde eu era de uma certa classe média alta, não causava estranhamento nenhum. Quando eu venho para os Estados Unidos, né, eu saio do meu lugar, eu chamo muito atenção. Então é esse olhar de alguém que está sendo olhado e que não era olhado com estranhamento que ela coloca. Então é uma questão para quem imigra, acho, né, para quem se desloca, acho que muito interessante. Né? Como o olhar do outro vai refletir em você, porque o nosso olhar se constrói um pouco por isso, né? Como as pessoas olham a gente. Então, imagine, você é brasileiro, sempre morou aqui, né? Dá um problema aqui no Brasil, você tem que ir para fora. E aí você vai ter que conviver com outro olhar. Você é o estranho naquele lugar, né? E como é que você se organiza nisso tudo? Então, a gente tem que lembrar que, né, que o imigrante é aquele que sai de um lugar, certo? Por conta, né, de problemas financeiros, ou o que ele quiser, né? Isso aqui é um conceito. Já o refugiado, ele sai de uma guerra, certo? Sai de uma guerra, perseguição política. Então, presta atenção para você usar também de forma bacana, adequada esses dois termos. Então, o refugiado é o que está, né, saindo, mas tem todo um aparato de direito internacional que o alberga no outro país, que é diferente do imigrante. Certo? Essa é a diferenciação, não vamos entrar mais profundo nessas questões jurídicas, mas essa é a diferenciação. Bom, então a Chimamanda vai estar falando disso. Então eu gostaria que vocês pensassem nessa ideia humana, porque a gente pensa muito assim, né? A gente faz atualidades, o conceito é esse, acontece isso, estamos falando dos fatos e estamos repercutindo os fatos. Mas eu gostaria que você pensasse na questão humana, né? O sujeito que se vê estranho em outro lugar. E até na aplicação de empatia que isso exige, né? Isso. Acho que eu já falei isso em outro programa. Gente, parece...
é impossível, né? Você tem aquela ideia de que um sujeito está na sua terra e está ali para te incomodar, para pegar o seu emprego, né? Eu falo assim, gente, quem sai de casa, se a sua casa está numa boa, né? Falando assim, pô, eu vou lá pro Brasil, vou aprontar com os brasileiros, vou lá roubar o emprego do cara, vou fazer isso. É claro que você tem toda aquele argumento de, pô, mas o brasileiro está aqui pagando não sei o quê, a gente tem que antes pensar no brasileiro. Mas, né, as questões internacionais, elas são pautadas por esse globalismo, né? Hoje, se a gente gosta, né, de globalização para as coisas boas, nós também temos que trabalhar, né, e cuidar com o impacto das questões com assuntos globais. Então, essa empatia, como você está falando, esse olhar para o outro, para quem vem de fora e nunca vem assim, vou fazer turismo lá e vou roubar emprego dos outros, o que é um delírio, né? O sujeito está no meio de uma guerra, o sujeito tem a casa destruída por um terremoto, é por isso que o sujeito está lá, certo? Um desastre, a Venezuela, né? O pessoal lá estava vendo as notícias, o pessoal comendo carne podre, tentando comprar carne podre, é um absurdo, tá? Então, é óbvio que esse cara tenta sair, gente, você faria o mesmo. Você não vai ficar lá morrendo na sua terra, vendo seu filho, sua avó, sua mãe morrer. Passar necessidade. Né? Você vai tentar fazer alguma coisa. E é isso que a gente tem que pensar. É por isso esse trabalho, né, esse processo, Chibata, de entender bem isso, com empatia, qual é a situação do outro, qual é o lugar do outro nessa situação. Então acho que é um romance bem interessante da gente ler. Claro, se passa em outra situação política, né, a Nigéria e ele indo para os Estados Unidos. Mas reflete muito esse lado humano do estranho, de ser estrangeiro. De ser estrangeiro em outro lugar e, assim, de sair forçosamente do lugar, né? Do seu lugar. E o que é legal também, né, Chibata? Então, falando um pouquinho dessas analogias com a ficção, ou com a ficção que também documenta a realidade, a gente tem algumas fontes bem importantes, pessoal, que a gente não pode negligenciar na hora de abordar esse tipo de tema, né? Que é, por exemplo, qual é o braço da ONU que trabalha com refugiados, migrações, que contabiliza, que procura prover o que é necessário para essas populações. Se chama Acnur. Né? E também é a Acnur, gente, que tem números, junto com a Organização Internacional para Migrações, a OIM, tem números mostrando assim, que dos 2,3 milhões de venezuelanos que saíram nesse período da Venezuela, o Brasil acolheu, na verdade, tem números mais ou menos parecidos aí, até 6%. Então veja, também, gente, o que está em jogo quando se fala nessas questões de fronteira? A fronteira linguística, né? O Brasil é o único país que fala português na América Latina, na América do Sul, né? E aí o que vai acontecer? Essas pessoas que saem da Venezuela também vão procurar, gente, lugares em que a língua não seja barreira. Então, diz, é por isso que eles vão mais. Legal. Então, o documento da Acnur acaba mostrando isso, né? Que é por isso que essas pessoas vão mais para países que já falam espanhol, né? E que a gente acolhe, na verdade, por mais que pareça, diz, nossa, mas estão entrando em comboio, é muita gente, é tudo isso. Né? Diz, a gente acolhe 6% desses 2,3 milhões. No entanto, né, Chiba, é legal também dizer, não é à toa que a gente está percebendo que tem mais gente de fora entrando no Brasil ou solicitando entrada. Vejam, em 2017, mais que triplicou a solicitação de refúgio de pessoas no Brasil, chegando a mais de 85 mil pedidos. E daí a gente não está falando só de Venezuela, né? Só dessa questão. Aí também é muito bacana tomar um cuidado se a gente escreve sobre isso, por exemplo, Chiba, porque às vezes a gente tem aquela pretensão assim, tanto de se advogar só as coisas boas, quanto de se advogar só as coisas ruins, pro seu povo, pro seu lugar, né? E de repente a gente vai dizer, mas é que é brasileiro mesmo, olha só, botaram fogo lá nas coisas dos refugiados, ou dos que estavam pedindo refúgio, venezuelanos lá, porque é o brasileiro mesmo, se fosse outro país não faria. Calma lá, gente. Esses conflitos em fronteira por deslocamento populacional existem no mundo inteiro e são pouquíssimos os lugares em que não há esse tipo de coisa, ou de botar fogo nas coisas de quem está chegando, xenofobia, ou de tentar, questões de xenofobia, ou de tentar colocar cerca, muro, essas coisas todas. Então, não dá pra gente sair afirmando uma coisa dessa, mas é porque é brasileiro mesmo. Não, gente, é porque são áreas conflagradas, né, por conflitos de fronteira, por questões de mobilidade populacional. E outra coisa que tem que lembrar, gente,
seguinte, né? O brasileiro se desloca muito. Verdade. Certo? O brasileiro se desloca muito e a gente não gosta de ver, né, brasileiros. Claro, tem situações legais, ilegais e tal, mas está se deslocando, certo? A gente sabe disso, ou seja, não somos o país que está sendo importunado. Não é assim não também, certo? E outra, né? A gente nunca sabe, né, o que vai acontecer com o país, com essa vida. Tomara que não aconteça nada, mas a gente nunca sabe. Quando vai precisar. Sim. Se vai haver, né? Você vai haver uma mobilidade maior ou menor, que vai nunca ter, sabe. Né? Então é bem esse isso. Esse lado humano é interessante a gente ver, tentar enxergar no outro. Lado humano, relações diplomáticas. Uma coisa que a gente já referiu aqui também, gente, é a mudança, né, de Estatuto do Estrangeiro, que era dos anos 80, para Lei de Imigração, que foi foi sancionada e publicada em Diário Oficial em 2017. A gente já disse para você o que ela muda, e ela muda bastante coisa em relação a trabalho, saúde, né? A como dá a possibilidade das pessoas se alocarem aqui, se realocarem aqui. Então tem muita coisa em curso, tá? Mas é sempre um cuidado bem especial. E um pedido bem importante, gente, seja qualquer que for o tema, né? Com migração ou com fronteira não é diferente. A gente não pode afirmar coisas dentro de um texto que não possa comprovar. Pelo texto. Pelo texto. É isso, Shiba? Feito? Referência aí? Feito? Feito. Beijo pro pessoal, boa semana, bons estudos. Valeu, gente. Assuntaço, hein, pra você pensar. Conversa com a gente, curte, comenta, compartilha, pede seu tema. Até a próxima terça. Valeu, tchau, tchau.